TV Amperne, Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Você sabia que com a reforma previdenciária apresentada pelo governo Temer, você vai ter que trabalhar até morrer? Para conseguir uma aposentadoria de 100% do salário, o trabalhador deve ter 49 anos de contribuição. Na prática, teria que começar a contribuir dos 16 aos 65 anos sem parar, algo praticamente impossível. A reforma acaba com a pensão integral por morte. A pensão será cortada pela metade. A viúva receberá 50% do salário do marido. Além disso, o benefício não será mais vinculado ao reajuste do salário mínimo, o que permite que a viúva receba menos que um salário. A reforma desconsidera a desigualdade na divisão social do trabalho e iguala a idade e o tempo de contribuição para mulheres e homens. Estabelece a idade mínima de 65 anos para aposentadoria, e essa idade pode aumentar, pois o texto da reforma da Previdência prevê o aumento da idade mínima de acordo com o aumento da expectativa de vida da população brasileira. Começa agora mais uma edição da TV Amperne, o programa da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, eu converso com a promotora de Justiça de Defesa da Saúde de Natal, Yara Pinheiro. Nós vamos conversar sobre o termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e o Governo do Estado, assunto que gerou muita polêmica nos últimos dias aqui no nosso estado. Doutora, explica para quem está nos assistindo quais foram os motivos que levaram à assinatura desse TAC. Então, primeiro é um prazer estar aqui nesse espaço da TV Amperne e falar um pouco sobre a nossa atuação, os propósitos dessa atuação. E eu começo esclarecendo que o Ministério Público ele tem o propósito de impulsionar a administração pública, especialmente aquela administração que lida com os direitos fundamentais sociais, e a saúde é um deles. E esse impulsionamento nós sempre buscamos de modo mais estrutural possível, de forma que a defesa do direito à saúde ela se dê através de serviços melhor prestados do que propriamente um medicamento para tal pessoa, um procedimento para tal pessoa, ou seja, a gente prioriza a tutela coletiva desse direito. Então, o termo de ajustamento de conduta, ele tem um embasamento numa atuação que nasceu no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, por isso a nossa parceria com o Ministério Público de Contas, e mais recentemente, em razão de diversas fiscalizações pelas 24 unidades hospitalares da rede CESAP em todo o estado, feita pelo Ministério Público do Trabalho, que constatou uma situação alarmante, de gravíssimas violações no que tange à saúde e segurança do trabalhador. Foram feitas recomendações, isso através desse TAC. Quais foram as principais recomendações? As principais recomendações, elas estão associadas a garantir, na rede CESAP em um médio espaço de tempo, porque curto não tem como ser, são medidas muito estruturantes e que requerem investimentos, uma implantação de uma política de saúde e segurança para o trabalhador, em toda a rede. O que coube para o Ministério Público Estadual, foi realmente impor ao governo do Estado não só esse investimento olhando para o trabalhador da saúde, mas também a necessidade de efetivar a assistência regional, especialmente no que tange à assistência hospitalar básica. Hoje se observa uma grande desigualdade daquele cidadão que mora no interior, porque ele praticamente não tem assistência hospitalar básica, em que pese inúmeros hospitais da CESAP estarem situados no interior, e um grande fluxo de pacientes para os hospitais de Natal. E isso tem causado gravíssimos danos, muitos deles inclusive irreparáveis. Nós fomos até o Hospital Valfredo Gurgel e pudemos conferir de perto a real situação deste que é o principal hospital do nosso estado. Vamos conferir. O Valfredo Gurgel é o principal hospital do estado. Sua capacidade é de 250 leitos. Hoje, o hospital conta com 332 pacientes internados, 82 a mais que a sua capacidade.
De acordo com a direção do hospital, cerca de 70% dos pacientes do Valfredo são oriundos do interior. Um paciente grave, ele fica internado, e se não for um paciente que precisa ficar internado, ele é acolhido, é feito todos os exames e depois ele é referenciado para o local onde deveria ter ido antes de vir para cá. O Rio Grande do Norte conta com 24 hospitais espalhados em todas as regiões do estado, mas os hospitais da capital e região metropolitana continuam recebendo uma grande demanda do interior. Com a assinatura do termo de ajustamento de conduta, a expectativa é reduzir o envio de pacientes do interior para a região metropolitana. Fortalecer alguns hospitais do interior, de regiões importantes, fazer os consórcios, como fala no TAC, eu acredito que isso vai melhorar muito a condição dos hospitais aqui do Natal. E vir para cá o que é realmente do perfil e o que precisa. Doutora Yara, através do termo de ajustamento de conduta, é possível minimizar essa situação que nós acabamos de ver no Valfredo Gurgel? As medidas, as ações administrativas que nós esperamos ver consolidadas no plano operativo, elas vão atingir toda a rede e a expectativa é que possa dotar de mais isonomia essa assistência hospitalar. Então, que ele olha para a região de saúde. O que está faltando nessa discussão, né, pública, que foi muito boa, é muito importante as pessoas se manifestarem. Nós vamos também até os prefeitos, vamos até os conselheiros de saúde dessas localidades, né, ao longo da elaboração do plano operativo, certo? É muito bom. O que faltou, na verdade, foi algumas observações um pouco mais técnicas do que tange a um bom arranjo de assistência à saúde nas regiões. E por que isso? No caso do Brasil, é absolutamente imprescindível avançar em assistência à saúde através da regionalização, porque é uma característica dos municípios brasileiros, especialmente os municípios no Nordeste, serem muito pequenos. O TAC fala de reorganização hospitalar. Vamos explicar um pouquinho para que as pessoas que estão nos assistindo entendam o que de fato vai ser essa reorganização e como ficam essas 8 unidades, né, escolhidas pelo governo do estado para iniciar esse processo. É importante essa pergunta, né, porque toda a celeuma está em torno do que vai acontecer, né? Acordamos com o governo do estado, foi realmente um estudo, né, e iniciativas, levantamentos possíveis de racionalizando os recursos disponíveis na região dos hospitais da CESAP, de fato via garantir resolutividade no que tange a assistência hospitalar básica naquela região. Nós vamos ter, só ao final do estudo é que a Secretaria Estadual de Saúde irá nos apresentar uma proposta, né, de como ficarão seus recursos humanos e tecnológicos por região. E a CESAP dotar em cada região de um hospital resolutivo em assistência hospitalar básica, clínica e cirúrgica. Só para reforçar mesmo essa mensagem, reordenamento, dos hospitais do interior não significa desassistência, é isso? Exatamente. Na proposta do TAC, né, as ações da CESAP, até porque, de fato, elas só serão homologadas, né, o plano operativo, ele depende de uma homologação num grupo de trabalho do qual essas 3 instituições, Ministério Público de Contas, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual, integram, né? Ele só será aprovado, homologado, se as medidas sugeridas pela CESAP resultarem em mais assistência. Agora, que tipo de assistência? Assistência hospitalar básica, que é o grande vazio hoje no interior do estado, que fazem com que as pessoas venham em seus carros próprios, né? As pessoas vêm de todo jeito, né? Muitas vezes elas nem sequer têm o suporte de ambulância, o que comprova, né, essa peregrinação em Natal para assistência hospitalar básica, provocando muitos danos nas pessoas. Ok, doutora, muito obrigada. Eu conversei com a promotora de Justiça de Defesa da Saúde de Natal, Yara Pinheiro. Obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer esclarecer essa atuação, né, que deu bastante repercussão na imprensa nesses últimos dias. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu encontro com você na próxima TV Amperne.
TV Amperne, Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.